Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que é a base do cristianismo, mas de uma forma um pouco diferente, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Fernando, você que fala de profecias, você prega profecias, me diga o seguinte, como é que está esse esquema da volta de Cristo aí? Tá, tá perto, tá longe? Alguns dizem assim, eu acho que não vai 20 anos, eu também acho que não, espero que não vá mesmo, né? Mas a brevidade, o tempo da volta, não tem data e hora, mas existem sinais. E nessa questão de sinais, a gente pode passar por você assim um vislumbre de como estão as coisas na questão de profecias. E essa pergunta, que sinais haverá da sua volta, não é nova. Isso foi feito inclusive pelos discípulos. Os discípulos fizeram essa pergunta. Você quer ver aqui? Vou trazer aqui para você esse texto. Aqui Jesus respondendo, ó, Jesus respondendo disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas é o início, o princípio das dores, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Aqui é um ponto importante que eu quero trazer para você, que Jesus cita, vou até rodar aqui enquanto isso, né? Ele diz, mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Estou falando de Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem de volta nela, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que já estavam escritas. Voltando para mim aqui. Então Jesus deixou um sinal para o povo, deixou um sinal para as pessoas de Jerusalém sobre a sua volta, né? E essa questão específica está falando sobre a destruição de Jerusalém que ocorreu aí no ano 70, quando Tito, tá, com seus exércitos, invadiram a cidade e acabaram tomando a cidade. Mas o interessante que a história, eu vou ter que colocar o vídeo aqui enquanto está rodando, o interessante desse fato que é amplamente narrado na história universal, não somente bíblica, mas na história universal. Flávio José falava sobre a destruição de Jerusalém, como é que foi e tudo mais. Foi um acontecimento que foi amplamente divulgado depois e estudado, tá? E nessa questão aí nós temos, eu falei de Tito, né? Mas lembrando que anteriormente a Tito, que foi no ano 70, anteriormente você teve aí o Vespasiano, que é o pai de Tito, que também foi para sufocar uma revolta dos judeus. E depois disso morre o imperador e os generais fiéis a Vespasiano o aclamam como o novo César e falam para ele voltar. E ele estava ali cercando Jerusalém. E quando ele saiu com as suas tropas, depois de um ano já de cerco em Jerusalém, já quase a cidade sucumbindo à fome e a tudo mais, ele sai. E Flávio José faz uma observação muito interessante no seu livro Guerra dos Judeus. Ele fala sobre isso, fala que o Flávio José fala assim, e os cristãos, entendendo ser este o sinal dado por seu mestre, fugiram da cidade. Bom, o sinal dado por Jesus, que ele falou no versículo anterior, quando você vir sitiada, se você estiver no campo, não entre. Se você estiver lá, não, você vai ter a chance de fuga, é isso que ele quis dizer. E a chance foi quando Vespasiano saiu para ia assumir o trono de Roma, mandou vir seu filho Tito, mas nesse período curto entre sai um exército para a chegada do outro, alguns dos judeus que estavam dentro de Jerusalém, que estavam guerreando contra os romanos, entenderam que eles ganharam a batalha. Inclusive saíram para atacar as últimas tropas que estavam saindo, estavam indo embora. E os portões da cidade foram abertos. E os cristãos que estavam lá entenderam, esse é o sinal, vão fugir. E fugiram.
E isso é falado no livro Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo. Inclusive fala da seita dos cristãos, entenderam ser esse o sinal. A grande questão é agora a seguinte: qual seria o nosso sinal, né? O que seria o nosso sinal? Primeiramente, quero trazer para você o seguinte: a Bíblia nos dá uma sequência profética. Nós temos uma sequência dos acontecimentos. Tá? Volto a falar sobre a última profecia com data, foi a de Daniel, 2.300 de manhãs, que encerrou em 1844. Ali é a última profecia que dá para você calcular quando inicia e quando termina. Tá? Então existe uma sequência profética. Nessa sequência profética nós encontramos alguns sinais interessantes. Dentro do cristianismo nós vamos lidar com uma Babilônia. E veja só o que diz aqui para nós o capítulo 17, de 1 a 5. Fala de uma mulher que estava cheia dos nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia da sua fornicação. E o detalhe interessante, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Volta para mim aqui, vou te explicar um ponto importante. Nesse caso aqui, mulher aqui está significando uma igreja. E aqui você vai estudando teologicamente, dentro da maneira correta de se interpretar as escrituras. Esse é um outro assunto, já trouxe aqui. Você pode encontrar no nosso canal aqui, inclusive, quem mudou a maneira de interpretar, porque mudou, e também quem é essa mulher. Mas ela significa uma igreja babilônia. Por que Babilônia? Porque ela se mistura, né? Ela vai se misturar com várias teologias, inclusive o paganismo. E aí veja o seguinte, nós voltamos agora no tempo de Roma. Roma você tem dois períodos que são muito importantes. Tem a Roma pagã e a Roma, depois disso, papal, religiosa. A Roma pagã, que era uma Roma que foi perseguidora, que destruiu, que foi identificado na profecia. Tá? Na profecia de Daniel, a Roma foi identificada com o ferro pela sua ferocidade. Tá? E essa Roma ela vai tendo a sua sequência até um ponto, por exemplo, em que se divide em Império do Oriente e do Ocidente. E nessa divisão, no ano 312, por exemplo, houve uma batalha em que Constantino batalhou, inclusive era parente dele, né? Batalhou com Magêncio pelo reinado, para unificar o reinado. E Constantino, isso também é história geral, não é só Bíblia também faz sobre, mas é uma história geral. Constantino, então, ele adota o simbolismo dos cristãos e vence a batalha contra o exército que era muito maior que o dele. O exército Magência era muito maior que o dele. As explicações disso com mais minúcias, com imagens e tudo mais, eu tenho aqui no nosso canal. E aí Constantino então vence, e aí a partir daí ele observa que, bom, eu vou adotar o Deus cristão. Então a igreja perseguidora, Roma perseguidora, que queimava, que mandava para as arenas e tudo mais, agora adota o cristianismo e começa uma nova fase. Mais para frente, um pouco mais para frente, essa Roma então ela adota, além de adotar o cristianismo, ela passa a chefiar o cristianismo, tá? E aí é um conjunto histórico de leis até o momento em que Roma, o Império Romano, dá o poder religioso e adota de vez a religião cristã como a religião do império. E aí ela impõe a todos que todos agora têm que ser cristãos. Mas o que ela faz com os que são
pagãos. Bom, ela arruma um jeito de unir os conceitos do paganismo com o cristianismo, e a igreja começa a se deteriorar e modificar. E ela vai. Depois disso, em Apocalipse 13, agora a igreja pegou a idade escura e tudo mais, agora a igreja cristã, a igreja romana, com o bispo de Roma sendo o papa da igreja. Essa igreja então domina todo o cenário mundial, tanto na parte do cristianismo, a parte religiosa, como também no Estado. É simples, você vai se lembrar, você ver filmes, algumas coisas assim, mas você vai se lembrar, o rei e a rainha e um bispo. O bispo ditava as normas para o rei e a rainha. E é a história do mundo. Você vai procurar muitas coisas falando sobre isso. Inclusive um xará meu, o rei Fernando, ele foi excomungado, né, porque ele desgostou o Papa da época, e para ele conseguir novamente ser aceito como membro da igreja, ele caminhou na neve, né, até chegar em Roma, de Espanha até Roma, para pedir perdão. Muito bem, essa igreja forte, que dominava agora tudo, dominava reinos e reis, tá? Já essa igreja, ela sofre um revés. Eu vou colocar aqui a passagem bíblica, você já volta aqui. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13:3. Vou explicar aqui. No livro de Apocalipse você encontra simbolicamente dois grandes poderes. O primeiro poder tem a ver com a questão de religiosa. E aí tem cards também que eu coloco aqui, que você pode entender mais completamente sobre isso. Mas essa besta é um sinal de força, não é um animal literal. É uma força, um poder, um governo, uma instituição, podemos dizer assim, tá? Que surge e domina. Tá? Aí tem a questão de 10 chifres, mais um chifre, que é o chifre religioso, ele é quebrado. Uma ferida de morte, mas não morreu. Ele é restaurado. E aí começa uma outra parte da história. Então vamos passar para você aqui. Seguinte, essa ferida mortal, que fala em Apocalipse 13, ela começou a ser curada, principalmente no Tratado de Latrão, em 1929. Por que aconteceu isso? Volta para mim que eu vou dizer por quê. Porque houve 1260 anos de perseguição àqueles que não assumiram a identidade de romanista, católico romano. A Idade Escura, a Idade da Inquisição, de 538 a 1798. 1260 anos. É matemática pura. 1260 anos. Tá? Que chegou quando? Chegou de 538 a 1798. E o que ocorreu de especial em 1798 que marca? Em 538, o que marca essa data, como olha, isso aqui é o início dos 1260 anos de perseguição. É que é promulgado uma lei dentro da Igreja Católica para todo o seu reinado, de que aqueles que continuassem a se judaizar, ou seja, guardar sábado, as leis de Deus, da forma como estava na Torá, a lei de Deus, tudo, eles seriam dados como hereges, seriam mortos e seriam realmente expurgados da face da terra. Então, esse edito de 538, amplamente documentado, ele dá início a 1260 anos, que dentro desse período você tem a Inquisição, que levou muita gente à morte, perseguiu e matou. Mas em 1798 ocorre a Revolução Francesa, Napoleão está no poder, tá? E ele manda um recado para o Papa Pio VI, que estava no poder, e o Papa Pio VI não o apoia. E aí, por não apoiar, ele manda o general Berthier invadir Roma e prender o Papa. A ferida foi feita. O papado perde a sua força.
os países editam normas e, bom, chega de ficar subjugado à Igreja de Roma. Nós vamos seguir nossa vida aqui. E seguem. E o papado perde a sua força. Foi ferido de morte. O que acontece com esse edito aqui? Em 1929, Mussolini devolve ao papado o seu status de Estado, o seu status de chefe de Estado. E ele dá ao Papa o Vaticano, que é um Estado dentro do Estado, ou seja, um país dentro do país. O Vaticano é um país dentro de um país, dentro de Roma. Tá? Itália, Roma, lógico, né? Aí a ferida começou a ser curada. E aí vem os outros movimentos que são feitos. Por exemplo, a igreja passa a buscar voltar a ter o mesmo poderio, a mesma ascensão, o mesmo tipo de influência e poder sobre todos os povos que existia no passado, na Idade Média. Tá? Então aquela ferida foi curada. Então a partir daí você vê movimentos da igreja romanista, a igreja católica romana, em busca de ter maior influência dentro das religiões existentes e dentro da questão do governo, até o ponto em que aquilo que muitos pregavam, né, a união da igreja, muitos, digo, entre o povo adventista, se pregava muito a união das igrejas e achava assim impossível, porque cada um tem o seu credo, a sua humanidade, os seus deuses. Pois bem, aqui no dia 14, 15 e 16 de setembro de 2022 foi assinado um grande acordo entre todas as religiões, quer ser cristãs ou não, quer que tenha deuses ou deuses, quantos deuses tinha, não tinha problema. Assinaram um grande acordo, e entre esse o capítulo 10 desse acordo assinado realmente diz que, olha só o que diz esse acordo, diz que é vontade de Deus a pluralidade de crenças, até mesmo aqueles que creem em outros deuses, é vontade de Deus isso aí. E eles assinaram esse grande acordo. Então, aquela ferida mortal tinha perdido o seu status de chefe religioso do mundo, chefe religioso das nações cristãs. Ela começa a trabalhar no sentido de voltar a ter. E como a própria passagem bíblica diz que ela seria, a chaga mortal seria curada, então a chaga mortal ela vem sendo curada. Ela já foi estabelecido, o Vaticano já foi estabelecido como influente no mundo, mas existem algumas coisas que tem que acontecer nesse sistema que eu falei, que é o sistema de profecias. Então vamos lá. Há o surgimento de uma outra besta. Lembra que eu falei da primeira besta, certo? Que identifiquei um poder religioso. E há uma outra besta, e essa outra besta dá força à primeira. Veja o versículo: e vi subir da terra outra besta. Essa tinha 2 chifres, semelhantes aos cordeiros, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Aí é um ponto importante. Tá? A primeira besta é um poder religioso que identificamos como sendo o poder, no caso, papal. Tá? O poder, não uma pessoa, o poder. Tá? E esse poder, essa primeira besta, vai ter força de uma segunda besta, que vem e exerce um poder sobre todas as pessoas, para que elas adorem a primeira besta, cuja houve aquela ferida e agora foi curada. Por que foi curada? Porque ela está sendo reestabelecida a sua posição máxima de influência nos governos e no mundo. E esse encontro do Cazaquistão em 2022, ele é uma demonstração de força desse poder. Porque, embora tenham líderes de todas as religiões ali reunidos, o expoente foi o Papa Francisco. Tá? Dentro dessa questão, então, a gente tem que observar esse ressurgimento dessa força que vem agora tomar o seu lugar, retomar o seu lugar.
Mas há um outro detalhe. Nós vimos o surgimento de uma outra besta. Essa outra besta, ela impõe o seu poder através da força. E, inclusive, ela faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número do seu nome. Então veja, primeira besta, ela vai se curando e o mundo se maravilha após ela, ou seja, ela tem influência no mundo. Bom, podemos dizer que essa união aconteceu em 2022 e ela está em franco crescimento. A segunda besta, ela vai exercer o controle sobre a humanidade. E a maneira com que ela vai exercer o controle sobre a humanidade, fazendo com que ela aceite a primeira besta, é o controle financeiro, é o controle econômico. Porque essa passagem bíblica de Apocalipse tem a ver com uma condição social e uma ação comercial. Qualquer um, pobre, livre, escravo, tal, qualquer pessoa, não compra, não vende se não tiver no sistema, pode-se dizer assim. Esse é o ponto, tá? E aí, dentro disso, nós vimos também em 2022 um alinhamento, inclusive na área comercial, como por exemplo o banco do Vaticano, expedindo uma ordem para que toda a movimentação financeira de todas as igrejas católicas no mundo, o banco dessas igrejas seria o Banco do Vaticano. Está aqui para você o edito. Está aqui, 23 de agosto de 2022. Tá? Isso aqui é um edito realmente. Então, o que acontece? Todas as igrejas católicas no mundo têm a sua movimentação financeira dentro do Banco do Vaticano, que se tornou aí o maior banco, discretamente o maior banco do mundo. Então nós vemos um realinhamento. Esse realinhamento também ele nos traz a questão da economia do mundo, porque se não compra, não vende, tem que ter controle. E Apocalipse 13 fala de um controle. Tá? Aquele que não tiver de acordo, não tiver a marca ou o número da besta, que é um outro assunto, um outro estudo, que você vai compreender mais ainda, e eu convido você a ver isso aqui nossos outros estudos, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, como você acessa os vídeos mais completos sobre esse estudo. Mas enfim, temos dois grandes sinais. O primeiro grande sinal, você vê a economia, você vê essa besta de Apocalipse identificada com o poder religioso, que foi ferida de morte em 1798, perdeu seu poder. Depois, em 1929, começa a retornar a ter o seu poder e vai ser reconhecida, e hoje vai ser reconhecida como o Papa das igrejas, porque em 2022 assinaram um tratado em que as religiões do mundo são signatárias de um acordo. E esse acordo ele estipula que todos somos irmãos. Todos são, não importa a sua religião, todos somos irmãos. Esse é o ponto principal. Então, aquela união das igrejas, que tem um estudo especial sobre isso, isso já está aí, já é fato. Como é que controla, então, as pessoas para aceitar tudo isso? Através da economia. E como é que se controla a economia? Se controla a economia quando você digitaliza tudo, que é uma realidade que está aí. A economia do mundo já está interligada, propícia para o não comprar nem vender. Ou seja, o que é o propício para não comprar e vender? Tá? O controle financeiro vai ser a ferramenta para a tomada de decisões. A subjugação do mundo vem através do controle financeiro. Nós já gravamos aqui um outro corte falando sobre a questão do controle financeiro, do Drex, o controle financeiro. Agora não sou eu só que digo, eu já falo sobre isso desde 2005, desde o ano 2000 eu falo sobre a questão do controle que o Estado vai ter sobre a vida das pessoas. Em 2005 eu escrevi um artigo, que eu vou deixar o link também para você aqui, de 2005, falando sobre essa questão do controle
que os governos teriam sobre as pessoas via economia. Aí, depois disso, você tem agora o lançamento das moedas digitais. Todos os bancos, todos os governos do mundo, através de seus bancos centrais, estão lançando a sua moeda digital, que vai culminar lá na frente com uma moeda, é o que eu entendo, uma moeda. Tá? Mas os países vão aceitar uma moeda? Sim. A Europa já aceitou uma moeda, né? O euro. Mas agora vai ser digital. E digital porque é muito melhor, muito maior o controle. Aí você vai ver vários artigos aqui na internet falando sobre a questão do Drex, a moeda digital. Então nós caminhamos para a segunda, vamos lá dizer, sinal da volta de Cristo. Segundo sinal da volta de Cristo. Qual será então o terceiro sinal da volta de Cristo? Esse é um ponto interessante também para a gente avaliar. Qual seria então o terceiro sinal da volta de Cristo? O terceiro sinal da volta de Cristo, vou fazer um estudo à parte bem claramente sobre isso, mas o terceiro sinal, aquele que quando Jesus diz, quando vides acontecer isso, saber que já está perto. Tá? Ele deu um sinal lá para a queda de Jerusalém. E nós podemos adotar esse mesmo sinal. Esse sinal vai ser vamos dizer assim, aquela ferida mortal, ela vai ser curada. A Igreja Católica, vou ser bem claro, a Igreja Católica tem como o seu símbolo máximo do seu poderio a guarda do domingo, em que 90 e poucos por cento das religiões, mesmo chamadas religiões protestantes, também guardam. E não sabem por quê, mas guardam. Tá? Mas o símbolo máximo da Igreja Católica é o domingo. E isso é dado e dito por eles. Qual é o terceiro sinal? Qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal, a ferida mortal sendo curada a ponto de unir as igrejas dentro de um motivo. 2022, no Cazaquistão. E agora, dia 27, vai ter um outro realinhamento, falando até em relação à questão da natureza. O mundo precisa de um dia de descanso. Tá? O segundo sinal, controle econômico. Você está vendo aí na internet todo mundo berrando e falando em relação ao controle. Agora, literalmente, no Brasil, falando-se do controle do Pix. Mas o Drex, que é a moeda brasileira, lembrando, há mais de 120 instituições bancos centrais no mundo que já adotaram a sua moeda digital. Está havendo aí um remanejo. Não existirá mais dinheiro de papel. Você não tem como pagar na conta de papel. Você tem que ter uma conta num banco. E a partir de você ter uma conta no banco, o governo sabe onde você tem o seu dinheiro, de onde veio o seu dinheiro e aonde você coloca o seu dinheiro. É um controle. E aí, se você não estiver inserido nesse controle, você não compra nem vende. Que tem Apocalipse 13. Certo? Então, por que eu digo que os Estados Unidos vai ter um papel preponderante? Não é China e não é Rússia. Estados Unidos vai ter um papel preponderante nessa questão da moeda digital no mundo, do controle no mundo e um realinhamento com a Igreja Católica que vai fazer com que o mundo preste atenção na primeira besta, tá? E o mundo vai se maravilhar. Uma grande crise está chegando, vai haver uma grande crise. E dentro dessa grande crise, o terceiro grande sinal, aquele que quando Jesus falou lá para Jerusalém, olha, quando acontecer isso, sai fora. Lembra que eu comecei? Olha, o nosso grande sinal de que está na hora de nós nos desapegarmos das coisas desse mundo, e nós não mais nos enredarmos com os negócios desse mundo, sairmos das grandes cidades, irmos buscar locais em que possamos sobreviver, ter uma vida, preservar essa vida, enquanto nessa transição vamos pregar na cidade, mas morar no campo. Esse é o detalhe.
Porque o terceiro grande sinal de que Cristo está perto e que o tempo do fim está aí às portas é a instituição do domingo como dia de guarda, que dentro da Igreja Adventista se chama decreto dominical. Lá fora vai ter o nome que você quiser, o dia verde, o domingo verde, não sei. Mas quando o mundo se realinhar por orientação da Igreja Católica, não estou falando do Papa, eu falo da instituição, por orientação da Igreja Católica, que nós temos que ter um dia de guarda no mundo, para preservar, que seja lá a natureza, ou preservar a sua religião com Deus, o seu Deus. Mas no dia que sair isso como decreto, então é como as portas abertas de Jerusalém, quando Vespasiano saiu e Tito estava chegando. Os que foram das seitas dos cristãos fugiram e não foram mortos. Os demais foram mortos. Esse é o grande sinal que está aí diante de nós. Quer saber mais sobre esse assunto? Aqui no nosso canal nós temos vídeos mais completos. Esse corte foi para te chamar a atenção. No nosso canal asprofecias.com.br você tem vários estudos, como eu digo, muito mais profundos sobre esses e outros assuntos, sobre os sinais dos tempos, tempo do fim. As profecias que nos orientam de como vamos nos portar nesse tempo que vai chegar. E isso quer dizer o seguinte: se você estudar, você vai saber o caminho que deve seguir e como se salvar. Que Deus te abençoe. Até um próximo encontro nosso. Vou fazer mais esses cortes proféticos, mas você tem os estudos completos lá no nosso canal, asprofecias.com.br é o nosso site, e As Profecias é o nosso canal no YouTube. Um abraço.